que vou tentar ser muito breve e estou tentando de alguma forma trazer para dentro do coração da igreja uma linda e poderosa revelação do poder do Espírito Santo. Terça-feira eu perguntei, acabo esquecendo o nome daquele diácono, o presbítero Isaías. O quê? Idelfonso, o pai da Camila, não é? E a primeira pergunta que eu fiz no grupo que estava esse dia, eu perguntei: o que você acha a respeito dessa posição que a igreja do Jesus Cristo tem? E ele respondeu na hora: é um privilégio. Eu fiquei alegre, porque isso me dá a entender que o Espírito Santo de Deus está em uma conexão e o Espírito Santo começa já interagindo em aqueles que estão ouvindo. É por isso que você está ouvindo a palavra do Senhor e você fica atento, você fica prestando atenção e o Espírito Santo vai te ministrar. Ele vai vir e vai ministrar no teu coração. Porque se eu começar a falar e de repente eu vou tentar, falo, mas você está ouvindo, mas não está prestando atenção. Então, abra o seu coração, porque essa palavra vai nos abençoar nessa noite. Eu acredito que essa palavra vai mudar a história das nossas vidas. Essa palavra vai nos levar para outro nível. Estou falando com aquele que é espiritual. Aquele que é espiritual, ele vai entender a palavra de Deus nesta noite. Porque não tem como alguém que vive na carne, na natureza humana, simplesmente ouvir, ele não vai entender. Porque as coisas de Deus hão de discernir-se espiritualmente. Então, nesta noite, eu quero passear essa parte aqui, porque falando do privilégio que nós temos como igreja, nós não somos uma mera instituição, nós não somos um grupinho, nós não somos simplesmente os evangélicos, nós não somos simplesmente loucos que se congregam para cantar, para ouvir uma palavra ou para simplesmente ter convivência. Não, a gente é o representante de Deus aqui na terra. Jesus Cristo é a cabeça, você é o corpo. Então você tem autoridade, você tem poder de Deus, porque você está sentado juntamente com Cristo lá nos lugares celestiais. E quando nós começamos a entender essa parte importante de quem somos nós, a gente age como seres espirituais. A gente vai agir como agente representante de Deus nesse planeta Terra. E olha o que diz o versículo 3, gosto muito dele: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí começa a detalhar: Ele que nos tem abençoado, Ele nos abençoou. Quando você pensa nessa palavra, eu sou abençoado, mas por quê? Quem foi que te abençoou? Aquele que conseguiu perdoar os pecados, aquele que te entregou o Espírito Santo dele e ele mora na tua vida. Quem é aquele que nos abençoou? Aquele que ressuscitou mortos. Quem foi esse que te abençoou? Aquele que alimentou 5.000 homens sem contar mulheres e crianças. Quem foi esse que te abençoou? Aquele que chamou Lázaro, sai fora. Quem foi que te abençoou? Aquele que tocou o féretro do filho da viúva de Sarepta. Quem foi que te abençoou? Aquele que converteu a água em vinho. É o poderoso de Israel.
sua vida. Por que que muitas vezes nós ficamos tremendo ante o inimigo? Porque a gente não entende que o poder que está em nós, segundo o poder que Deus colocou através de Cristo, é sobrenatural. Você é um ser espiritual, você é um ser que está sobrenaturalmente apoderado da parte do Senhor. É uma coisa maravilhosa, é sumamente extraordinário. Só que esse nível é descoberto quando você mergulha nas profundezas do Espírito Santo de Deus. Quando você entra no estudo da palavra, quando o Espírito Santo te leva nas profundezas dessas águas, e mesmo que você esteja andando assim como o profeta, que a água dava nos tornozelos, e o Senhor convidou ele, mergulha, entra mais, vem mais para dentro. E ele começou a andar, e as águas chegaram a seus joelhos, aí depois chegaram a seus lombos, e depois as águas estavam nos seus ombros, ao ponto que ele começou a ser praticamente tampado por aquela água. Assim é o chamado do Espírito Santo de Deus para todo aquele que acredita nele. O Espírito Santo disse: vem meu filho, venha comigo, eu quero te mostrar a minha glória, eu quero te mostrar tudo quanto está escondido. Clama a mim, eu vou te responder todas as tuas dúvidas, eu vou te responder tudo quanto está na tua vida, que hoje você não está entendendo. O Espírito Santo de Deus quer nos levar para águas profundas. Na beira, muitas vezes a gente não consegue nada. Na beirada do rio, as coisas simplesmente são comuns. Mas quando o Senhor disse para Pedro: Pedro, vai para dentro, vai, Pedro. Ah, não, Senhor, é que passamos toda noite e não pescamos nada, estamos cansados. Ainda as redes estão limpas. Pedro, vou gamar dentro. E o Pedro obedeceu a Deus, e ele começou a falar, e ele deu uma ordem para Pedro, e Pedro obedeceu. É aí o segredo da vida cristã. Quando você obedece, o céu se abre. Quando você obedece, o mundo espiritual vai se revelar para todos nós. Lança a rede. Para onde, Senhor? Lança hacia a tua direita. E então Pedro fala: Senhor, eu vou lançar a rede, mas só em teu nome. A obediência, o que Deus está te pedindo a essa altura da tua vida, Ele simplesmente está esperando que você cumpra a sua parte, para Ele poder responder, porque Ele está prestes a nos abençoar. Ele está prestes para nos abençoar. O mundo espiritual, igreja, não é coisa que podemos manejar de forma natural. Somos humanos, mas possuímos uma parte espiritual. O espiritual é primeiro, diz o apóstolo Paulo. Esse corpo simplesmente é a carroceria de um ser espiritual que está guardado dentro desse corpo da Miriam. Ou melhor dito, a Miriam não é esse corpo aí. O Geraldo não é esse corpinho aí, não. O Geraldo é aquele que está dentro desse corpo. O Espírito que Deus colocou dentro de todos nós. Então esse Espírito tem um potencial, e ele tem o privilégio de sempre se conectar com Deus, porque o Espírito procura Deus,
mas a carne puxa para baixo. O Espírito procura a Deus e a carne puxa para baixo. O Espírito nunca, escuta isso aqui, o Espírito que você possui nunca vai procurar o pecado. Ele não pode ir atrás do pecado. É a alma, os sentimentos, sim, ele se dobrega ante a tentativa do inimigo. Satanás apresenta aquela coisa gostosa, aquilo atrativo, e na hora a alma fraca, a alma que não está fortalecida em Deus, na palavra, ela corre atrás para ser enganada por um inimigo. Mas o Espírito de Deus existe, ele sempre está prestes a ouvir a voz de Deus. E por isso que nós estamos nesse lugar. Eu não vou perguntar quantos anos você já passou por alguma congregação, mas somente você vai se avaliar. Você vai fazer uma avaliação na tua vida. O que eu tenho ganhado nestes últimos anos para Deus? Para com Deus. Minha vida cresceu? Ou estou no mesmo nível? Será que eu tenho progredido em Deus ou estou diminuindo? Quem deve me diminuir é tudo aquilo que não agrada a Deus. Que Ele cresça, eu diminua, Ele apareça. Não? Deus tem que crescer. Deus tem que aumentar cada dia nas nossas vidas. Quem ganha? Deus. Nós ganhamos. Nós somos abençoados por Deus. E essa bênção vai nos perseguir até o dia da nossa morte. Deus está conosco. Deus está conosco. Quando nós lemos mistérios, muitas vezes não entendemos, mas o Espírito Santo de Deus, ele está prestes para nos ouvir, para nos ajudar. Olha o que diz João 12:32. E vou ler alguns versículos para você ficar mais forte na sua fé. João capítulo 12, versículo 32, diz que existem umas promessas feitas pelo próprio Jesus a seus discípulos. Olha o que diz assim: ele disse, e eu, uma vez elevado na terra, atrairei todos a mim. Jesus chegou a hora quando ele cumpriu o seu momento, sua estadia na terra, e ele teve que ascender. Mas ele deixou uma promessa: eu vou me assentar, mas vai vir um dia quando eu vos atrairei a todos vós. Isso significa o quê? Que nós que estamos dia após dia louvando, cantando, lendo a palavra, tendo um relacionamento espiritual com Ele, um dia nós vamos ter o privilégio de podermos nos juntar com nosso Senhor. Porque a promessa é que Ele vai nos atrair para Ele. Ele vai nos chamar. A elevação na cruz significa e anuncia a elevação da ascensão aos céus. É o princípio da cruz. Ou seja, Jesus tinha que morrer. Uma vez Cristo crucificado, estava sendo vitorioso para poder abrir as janelas do céu, para poder levar uma igreja juntamente com Ele. A cruz de Jesus é a nossa vitória. A cruz de Cristo garante todo o processo de nós habitarmos um dia no céu.
Se Jesus não tivesse vencido na cruz, todo estaria perdido. Jesus Cristo, o único sacerdote da nova e eterna aliança. Hebreus 9:24 diz que Jesus Cristo é o único sacerdote da nova e eterna aliança, porque não entrou num santuário feito por mãos de homens, sino que entrou no próprio céu. Jesus é o nosso sacerdote. Você lembra que em tempos passados o povo de Israel tinha que apresentar sacrifício? E o sacerdote se apresentava um dia no ano e pegava os animais, o bezerro, a ovelha, a pomba. Ele apresentava sacrifícios para que o povo fosse perdoado de seus pecados. Só que acontecia uma coisa que é profeticamente descrita na palavra. E o sacerdote tinha que se apresentar diante de Deus santo também, puro. Porque se ele tivesse alguma coisinha fora da legalidade, ele morria lá dentro, não é? Então o sacerdote se apresentava diante de Deus para apresentar o sacrifício. Só que ele fazia isso todos os anos. E sabe o que? Lá nesse lugar santo não tinha uma cadeira, não tinha para ele se sentar. Por quê? Porque ainda estava por se cumprir o profético. O nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, ele ia apresentar o grande sacrifício pela humanidade, e lá na cruz ele ia dizer assim: está consumado. Agora eu vou me sentar, eu vou repousar, eu vou descansar. E a Bíblia diz que ele está sentado à direita do Pai, e desde ali ele faz intercessão, e desde aí ele está olhando para nos guardar como a sua igreja. Ele se sentou, mas por quê? Porque ele foi o único que conseguiu cumprir tudo para resgatar o homem, para reivindicar o ser humano. A Bíblia diz que ele se sentou à direita do Pai. Livro de Efésios, no capítulo 2, diz assim, no verso 6: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez sentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que coisa linda! Não é um privilégio que ele ressuscitou? Jesus mostrou, através da obediência, com tudo aquelas coisas que ele tinha que fazer, ele cumpriu. Foi na cruz, ele foi levado no sepulcro, mas no terceiro dia ressuscitou. E o apóstolo Paulo disse que nós, eu vou nomear aqui alguém, vou falar, o Isaac está sentado juntamente com Cristo nos lugares celestiais. Não é um privilégio isso aí? É verdade, Jesus. Glória a Deus. Então, por que muitas vezes temos temor, temos medo? Vem a nossa cabeça a dúvida: será ou não será? Vou dar um conselho. Se você aceitou Jesus como o único Salvador da sua vida, acredita, você é salvo, você é santo, porque não é pela sua justiça, não é pelas suas obras, é pela sangue e o sacrifício feito na cruz, e a fé que eu tenho em Ele me faz santo para Deus.
Eu sou justo para Deus. Eu fui justificado com Deus. Os meus pecados foram apagados. Tudo foi jogado lá na profundeza do mar. Então você é alguém que está com uma posição de honra. Você é uma pessoa que tem uma posição de honra diante de Deus. Talvez o mundo não aprecia o que nós somos aqui, mas Deus sabe que nós somos lavados através do sangue de Cristo, e a Bíblia diz que através de Cristo Ele nos fez uma nação santa, real sacerdócio, reis e sacerdotes para Cristo. O segredo está aí. Você não tem que temer. O Satanás, ele se levanta só para tentar perturbar a tua mente. E eu digo lá, a palavra diz que esses anjos, eles mandarão para que teu pé não tropece em pedra. E Jesus olhou para ele, sim, mas a palavra também diz, não tentarás ao Senhor teu Deus. Satanás sempre vai tentar tirar a tua atenção daquele que nós estamos olhando. E o apóstolo Paulo aconselha: postos dos olhos aquele que é dador e consumador da vida. Se você está entendendo o que a palavra de Deus está nos dizendo nessa noite, você então está se fortalecendo espiritualmente nesse lugar. Hebreus 7:25 diz: Ele também é capaz de salvar perfeitamente os que vêm a Deus por Ele, pois vive sempre para interceder por eles. Está falando de Cristo. Você foi trazido por Ele e para Ele, e Ele ainda que você está aqui, Ele continua intercedendo pela sua vida. E que segredo que eu quero revelar nesta noite? Nós que somos pais e mães de família, autoridade, nós temos autoridade sobre nossos filhos, e o inimigo obedece cada vez que você determina uma palavra sobre sua filha ou sobre seu filho. Senão, Satanás tinha matado eles faz tempo. Só que nós que somos autoridades em Cristo, estamos sempre intercedendo, orando e clamando a Deus por eles. E Satanás tem que fugir. Satanás tem que dar uma retrocedida. Autoridade. Acredita no poder de Deus que está na tua língua, na tua mão, na tua vida, porque nós somos mais que vencedores através daquele que nos amou, Cristo. Cristo está nos representando. É por isso que nós somos valentes, nós somos corajosos, porque nós confiamos no poder dele. Sentou-se à direita do Pai, significa a inauguração do reino messiânico, cumprimento da visão do profeta Daniel a respeito do Filho do Homem. Olha o que diz Daniel 7,14. Diz: e foi-lhe entregue. Escuta, esse versículo é lindo, poderoso. E foi-lhe entregue o domínio, a majestade, a realeza, e todos os povos, nações e línguas o servirão. É verdade, Jesus, glória a Deus. Não é poderoso? Santo de Israel. Ele tem domínio, tem majestade, tem realeza. Os povos e as nações e línguas vão lhe servir um dia. O seu domínio é um domínio eterno que não passará jamais. E
a sua realeza não passará, não será destruída. A partir desse momento, os apóstolos tornaram-se as testemunhas do reino que não terá fim. Amém, Jesus, aleluia. Tem gente que duvida ainda. Está duvidando. Mas por que será que eu tenho que congregar? Por que será que eu tenho que ir na igreja? Por que será que eu tenho que viver um estilo de vida diferente? É porque nós estamos cientes. O Espírito Santo de Deus dá testemunha de que nós somos filhos de Deus. Você é filho e filha de Deus. Jesus é a cabeça da igreja. Ele é a cabeça da igreja. Para que nós, membros do seu corpo, vivamos na esperança de estarmos um dia e eternamente com Ele. Jesus Cristo, tendo entrado uma vez por todas no santuário de Deus, intercede incessantemente por nós, como mediador que nos garante permanentemente a manifestação do Espírito Santo nas nossas vidas. Você não está sozinho, você não está sozinha. Você tem o poder do Espírito Santo na sua vida. E Ele vai fazer tudo para nos ajudar a chegar lá onde está o Senhor. Um dia estaremos junto com Ele. É a nossa esperança. Mas você tem que acreditar. Já para. Chega de ter medo. Chega de achar que Satanás é o super. Ele não é nada. Ele está vencido. Jesus venceu ele na cruz. Ele é um derrotado. Ele simplesmente está dando as últimas pancadas. Porque ele está condenado. O inferno de fogo, o lago de fogo, foi criado para ele, para o falso profeta, para o anticristo e a morte, que é nosso inimigo. Mas Jesus é nosso rei, o Jesus é nosso Senhor, e Ele está presente para nos dar força. Quando você sinta que está fraquejando, coloca tua vida nas mãos do Senhor Jesus. Você é um abençoado, uma abençoada, e estamos sentados juntamente com Cristo nos lugares celestiais. E tudo aquilo que é gerado lá no céu vai se concretizar aqui na terra, sabe? Tudo quanto Deus declara lá se cumpre na tua vida, na tua geração, nos teus filhos, na tua mãe, no teu pai. Deus está compromissado com a sua palavra, com aquele que cumpre a palavra dele. É obediência, simplesmente obediência. E para nós acreditarmos nessa palavra, nós temos que mostrar para Deus e para o mundo que está lá fora que verdadeiramente nós temos confiança nele. O mundo tem que saber que existe um corpo chamado Corpo de Jesus, que tem evidências, que tem provas de que foi transformado, de que foi limpado, que foi movido para o mundo do reino de Deus. Vou citar um último versículo para encerrar. Existem muitas mais coisas. Aí nem toquei. O que eu queria tocar, não toquei.
mas o Espírito Santo me direcionou para outro lado. Mas vou citar um versículo e leva esse versículo, se possível, o próximo domingo todo mundo vamos recitar junto. Escuta aí. E em isto conhecerá que sois os meus discípulos, em que vos ameis uns aos outros. Como nós vamos ser conhecidos? Através do amor e o compromisso entre nós. Pensa, o que eu estou fazendo? Estou amando de dentro ou daqui para fora? Nesses dias eu estava me avaliando e aí comecei a conversar falar com uma pastora, porque o Espírito Santo muitas vezes ele fala comigo e ele me faz entender que tem coisas que esse aqui não está fazendo de coração. E na hora o Espírito Santo parece que pega minha orelha assim e puxa. E graças a Deus eu entendo. E quando eu estou falando daquelas coisas que nós fazemos, que não estão sendo feitas da forma correta, o Espírito Santo fala, porque Ele nos ama, Ele sossega, Ele quer que nós corrijamos o que está defeituoso. Vamos nos arrumar. Se avalia. Será que eu estou prestando um serviço na igreja de todo o coração e não para me mostrar? Será que eu estou fazendo uma ou outra coisa simplesmente para que alguém olhe para mim? Estou querendo chamar a atenção da multidão. Eu preciso crescer. O meu ego tem que crescer. Você está perdendo tempo se você está nisso. Vamos amar a Deus e a nosso próximo como a nós mesmos. Porque o amor de Deus aperfeiçoa todas as coisas. Você é a igreja. Você é a igreja. E como você é a igreja, em você que recai a responsabilidade. Ah, não. Estou fazendo isso aí só porque colocaram a responsabilidade. Não tem mais ninguém. Gente, faça de todo o coração. E tudo o que você faça, seja de obra, de palavra, seja como para agradar ao Senhor Jesus. É Ele. Gente, muitas vezes já eu falei, eu estou com 4 anos aqui em mim, e já falei desde o início, parece. Um dia eu não vou estar mais aqui. É o que eu estou pensando. Às vezes minha esposa manda eu calar a boca, porque eu simplesmente falo assim como homem. Mas se Deus determina outra coisa, eu falo amém. Se Deus me tira, eu falo amém. Mas um dia você vai lembrar de tudo quanto eu consegui falar. E se incomodei você, se fez você ficar magoado, eu quero você que entenda. A minha intenção aqui nesta igreja não é trazer desgosto, não é trazer incomodidade, é pelejar contra o inimigo para que todos nós possamos ter uma ascensão juntos para o céu. Amém? Você me convida a orar nesta noite? Você pode ficar em pé? Vamos fazer uma oração? Agradecendo a Deus por tudo o que Deus esteja